Se achas que para criar uma marca precisas de vender algum produto ou serviço, a nossa convidada de hoje mostra que uma marca pessoal é muito valiosa, principalmente no mundo digital. Olá, Karina. Olá. Muito obrigada por estares aqui presente, por teres aceito o meu convite. De nada, estava ansiosa por te conhecer pessoalmente. Pois, também eu. Já estava, há bocado estava a dizer que sigo-te há muito tempo e estar-te a ver pessoalmente é um bocadinho estranho, porque estou tão habituada a ver-te através do monitor. É verdade, uma pessoa ao longo dos anos vai vendo a pessoa, parece que tem uma familiaridade com ela, mas ver pessoalmente é diferente. É, exatamente. Por isso sim, ela é real. Para quem achar que a Karina não existe, ela existe mesmo. Olha, tu tens aqui uma audiência já bastante grande, mais de 16 mil seguidores e estás nas redes sociais há muito tempo, começaste no YouTube. Tu tens uma percepção de que 16 mil pessoas te conhecem e que te seguem diariamente? Sim, tenho. Até porque já são muitos anos, o crescimento foi muito gradual, muito lento. Eu acho que se fosse uma coisa explosiva ia demorar a cair a ficha, a perceber o que é que se estava a passar, mas assim não foi, até porque eu comecei no YouTube e lá ainda são mais pessoas do que no Instagram. E foi um crescimento muito lento, muito gradual, com alguns passinhos um pouco maiores, alguns acontecimentos que fizeram com que as pessoas se aproximassem, viessem e tivessem curiosidade com o conteúdo, mas lá está, foi um percurso longo de 15 anos, então tenho noção que são muitas pessoas, há pessoas que têm muito mais seguidores, obviamente, outras têm muito menos, mas eu acho que aquilo que fica são as marcas que vamos deixando nas pessoas ao longo do tempo. Tenho muitos seguidores muito antigos e isso é muito válido, muito valioso, aliás, para mim. Sim, mas já agora que estavas a referir, tens assim alguma história que tenha acontecido, que tenhas percebido que as pessoas seguem-te realmente assim há muito tempo? As pessoas costumam referir, ou que não se lembram há quantos anos me seguem porque seguem há muitos anos, ou que me seguem em específico a partir, aquelas que seguem há mais tempo, mas não desde o início, que me seguem desde que fui a Palma de Maiorca sozinha. Fiz uma viagem sozinha, em que fui passar o meu aniversário sozinha a Palma de Maiorca, e isso gerou muita curiosidade, porque era uma altura em que os blogs, o YouTube, o Instagram, ainda estava tudo a começar assim a explodir, então não havia muita gente de referência no que toca a viagens, e o público feminino, principalmente, ficou muito curioso com a minha viagem solo. Portanto, era uma viagem sozinha, ainda por cima num período supostamente festivo para reunir pessoas e amigos e família, que é o nosso aniversário. Então, tudo isso junto gerou muita curiosidade e muito interesse. Os vídeos tiveram um ótimo alcance no YouTube e houve muita gente que me segue até hoje, que começou a seguir naquela altura e que me segue até hoje a partir dessa fase. Eu, por acaso, lembro-me de ter assistido a esses vídeos. E é engraçado que é um tema que agora está muito usual nas redes sociais, viagens a solo, tempo sozinho. Sim. E tu já passaste por essa fase. Há 10 anos atrás, faz este ano 10 anos, em junho. E já passou assim tanto tempo? 10 anos, é verdade. Foi quando eu fiz 28 anos e foi em 2015, portanto foi uma viagem que eu decidi fazer porque queria companhia para viagens, os meus amigos estavam sempre a cortar-se, ou porque não tinham férias naquela altura, ou porque queriam ir para outro lado, estávamos sempre ali um bocadinho desencontrados, até que eu decidi, não, chega, eu posso, eu quero, eu vou e vou nesta altura porque eu não gosto muito de passar o meu aniversário só com família, ou estava farta, tinha algumas histórias assim desde da universidade bem chatas do meu aniversário, eu queria sair e fui nessa altura e foi ótimo, gerei algum conteúdo, claro, e vídeos e que geraram muito interesse e foi muito útil para muita gente, eu acho. E depois dessa experiência, recebeste alguma mensagem de alguém? Eu fui viajar sozinho porque... Recebi várias, sério, muitas a dizer que achavam que era uma coisa muito difícil, fazer muitas perguntas quanto a como é que eu me senti. Eu tive de fazer um vídeo de perguntas e respostas porque havia muita gente que tinha dúvidas reais e concretas sobre como pôr em prática isso. Muitas depois disseram que chegaram a ir, quer dentro de Portugal, para não irem para tão longe porque tinham um certo receio, quer para a Europa, várias mensagens de pessoas que chegaram a ir e pronto, lá está, eu tive de gerar conteúdo específico para isso, nessa altura, para tirar várias dúvidas, principalmente no que toca à segurança e etc. Mas válido, totalmente válido, mas sim, houve muita gente que viajou por minha assim, influência. Pois, quando se tem assim uma audiência tão grande e uma exposição tão grande, também vais percebendo que tu influencias, seja para o bem ou para o mal, as pessoas que te seguem. Isso para o mal espero que não. O que eu quero dizer é que, pronto, sim, há sempre essa possibilidade. Claro que depois as pessoas também têm que utilizar a sua influência sempre para aquilo que acham que é melhor. Claro, uma pessoa, se tem bons valores, tenta fazer o melhor que pode com a responsabilidade que tem. Mas há sempre pessoas que vão sempre sugar o lado negativo, mal das coisas, porque a minha vida não é perfeita e eu mostro também as coisas más. As coisas menos boas, as fases piores, e há pessoas que, pronto, que não lidam bem com os desabafos que às vezes uma pessoa faz em certas fases da vida, mas acho que a tentativa de fazer o melhor pelo público que nos segue é o essencial.
o teu conteúdo centra-se muito também no estilo do teu estilo de vida, tu mostras aquilo que fazes, as coisas correm bem, as coisas correm mal. Alguma vez te sentiste intimidada por partilhar tanto a tua vida pessoal? Sim, eu penso muitas vezes quando estou a fazer um vídeo, mesmo que seja um vídeo do meu dia-a-dia, eu às vezes acabo de dizer uma coisa e penso, não, durante a edição vou cortar isto, mostro uma coisa, durante a edição isto não vai sair, penso bastante. Às vezes eu penso em alguns assuntos que estou a falar, estou a dizer, ou um desabafo meu, que pode melindrar muita gente, mas eu penso, eu também tento fazer essa crítica e pensar, também não posso domar tanto aquilo que eu faço, ao ponto de não ser eu própria ser um boneco. Sim. Então eu tento arranjar ali um equilíbrio entre o que pode ferir as pessoas e é válido, e eu tenho que ter atenção, e aquilo que pode ferir as pessoas, mas que não é problema meu, porque eu sou assim. Tenho que fazer essa distinção, e é difícil às vezes. Muito, porque eu também sinto que estamos numa fase em que as pessoas tiram perspectivas completamente diferentes de uma só frase. Às vezes tu dizes uma coisa e elas percebem outra, porque já vão com aquilo dentro do peito. Eu acho que elas já levam aquilo dentro do peito, e às vezes tu dizes A e elas percebem A mais B e já vão assumir que o A mais B foi o que tu disseste, e depois descascam-te forte. Pois, e utilizam Acontece. às vezes os comentários, a caixa dos comentários, a caixa das mensagens. Sim. E tentam, às vezes, deitar fora as suas frustrações, e eu agora também evito ao máximo aprovar esse tipo de comentários, porque o que acontece é, se for uma crítica válida, mesmo que seja uma coisa um bocado rude, eu aceito, porque faz parte. Agora, quando é algo que é totalmente injusto e que a pessoa simplesmente não percebeu nada do vídeo, eu não aprovo, porque depois vai gerar uma barafunda nos comentários, é pessoas a defender-me, é pessoas a criticar, é pessoas a chamar nomes lá de cima, é uma confusão, então eu prefiro não abrir espaço para bulha. Sim, tu até há relativamente pouco tempo partilhaste um vídeo que recebias algumas críticas construtivas do teu conteúdo e que até ias melhorar, que algumas até aceitavas, outras que não concordavas, e eu achei isso bastante interessante, porque tu ouves o público e mesmo que seja uma crítica negativa, mas como está bem construído e aquilo é a opinião do teu público que está a assistir aos teus vídeos, tu acataste. Enquanto que há pessoas que se calhar vão para lá fazer comentários da tua vida pessoal. Isso é completamente desnecessário. Há pessoas que dizem assim, é só uma frase, é só um texto, se calhar a pessoa nem disse com essa intenção. Eu acho que nós, depois de 15 anos na internet, conseguimos perceber quando um comentário é feito de forma passiva ou agressiva, rude, ou é só um comentário de uma pessoa que quer bem, que só está a fazer um reparo, olha, a luz não ficou boa, olha, não gostei muito disto, olha, porque é que não experimentas fazer desta forma? Isso é totalmente válido e temos que aceitar isso, estamos na internet, é completamente normal, mas as pessoas têm que perceber que a internet não é terra de ninguém, não podem dizer da boca para fora o que querem, porque ou ouvem, na mesma altura, que também às vezes respondo, mas evito porque lá está, eu não quero gerar a confusão. Quando é em privado às vezes respondo, outras vezes simplesmente ignoro. Mas as pessoas têm que perceber que não é terra de ninguém, é isso. Exatamente, não podem dizer o que lhes apetece. Sim. Até porque se calhar se vissem alguém na rua, não iam dizer, ou se te vissem na rua, aliás, não te iam dizer diretamente esse comentário. Ou arriscavam-se a levar uma resposta na cara muito má, e se fosse com outro tipo de pessoas, que era uma coisa pior. Exatamente, é verdade. Mas tendo em conta toda esta tua experiência, referiste agora que estás há 15 anos nas redes sociais, alguma vez sofreste assim alguma crítica que te tenha assim causado algum desconforto? Sim, e a culpa do comentário foi da pessoa que fez, óbvio, mas o facto de uma pessoa se sentir muito melindrada tem a ver com uma insegurança que já é sua. Claro. E na altura em que eu estava a transitar entre o doutoramento e a produção de conteúdo por inteiro, eu recebi algumas críticas de pessoas diferentes a dizer que eu não devia estar a fazer aquilo, que o investimento do doutoramento foi demasiado alto para eu estar a abandonar. Pronto, e havia pessoas que diziam isso de forma totalmente normal, outras de forma rude, como se eu estivesse a fazer uma coisa errada, como se fosse uma não sei bem a palavra. Ingrata, ou pior do que isso, como se eu estivesse a ser uma... Como é que se diz? As pessoas que são mentirosas e que tentam enganar os outros. Aldrabona. Sim, tipo isso. Tipo isso. Como se fosse mentirosa, como se estivesse a mentir para mim própria e para o meu público, quando não. Eu abri o jogo e fui explicando essa transição e o motivo aos poucos, mas as pessoas eram assim bastante... Algumas, bastante. E aquilo como estava-me a deixar insegura, porque foi realmente uma coisa que me estava a deixar muito confusa, mas depois a pandemia veio-me mostrar que era aquele caminho, também me foi empurrar, já tive mais certeza, mas durante aquela transição esses comentários doíam, porque era uma insegurança minha também. Claro. Quando não é uma insegurança nossa, quando dizem que tu és uma loira burra, tu dizes assim, não sou uma loira burra, que eu sou morena. E nada te vai atingir, tu dizes, a pessoa é parva, não está a ver bem, simplesmente. Agora, quando é uma coisa que já tens aquela insegurança dentro de ti, aquilo pega e dói.
Sim, mas lá está, tu até explicaste, porque estamos a fazer Mas a as pessoas transição, não veem mas ainda... todos os E nem vídeos. tinhas, se calhar, essa obrigação, não tens essa obrigação Sim, mas imagina, explicar. as pessoas nem sempre veem o vídeo todo, às vezes só veem o que lhes interessa, já têm aquela percepção dentro delas que o mundo académico é que é o certo e o único caminho a seguir. Depois, ainda por cima, há aquela situação das pessoas nem verem os vídeos todos, do princípio ao fim, não veem todos os vídeos, portanto não sabem e acham que sabem, que é uma coisa que acontece muito, e vão comentar de acordo com isso, não vão comentar de acordo com aquilo que tu dizes, com a tua abertura, com a tua sinceridade, não vão comentar assim. Também acredito que algumas dessas pessoas te tenham criticado porque também gostariam de ter feito isso. Também pode acontecer, mas isso eu nunca vou saber. Claro, claro. Às vezes pode ser simplesmente uma crença mesmo fiel, mesmo dela. Sim. Mas acho que também da tua parte mostras também muita coragem em partilhar tudo o que acontece de bom e de mau na tua vida, Mas porque tenho que nem partilhar. toda a gente tem essa abertura. Sim. Às vezes eu não partilho logo, há coisas que têm que ser digeridas, têm que ser ultrapassadas, mas eventualmente eu partilho. E uma situação que aconteceu, não é bem recentemente, mas há uns 2 anos, partilhei também uma fase muito difícil, que foi quando saí de Guimarães para voltar para o Douro. Partilhei isso nas redes sociais, foi um vídeo muito longo, que também teve um alcance muito bom, as pessoas adoraram, mas lá está, foi uma fase muito difícil que eu partilhei naquele vídeo, que já tinha passado há 8 anos atrás. Porque há coisas que não posso, nem consigo, nem é para fazer, não vais partilhar, lá está, se uma pessoa está melindrada, triste, insegura, não vai partilhar a sua fraqueza naquele ponto, porque um comentário um pouco ao lado já pode deitar tudo a perder, já Sem pode deitar dúvida. muito mais para baixo. Então naquela fase fazia sentido desabafar, mostrar a minha perspectiva e mais do que isso, mostrar o que é que eu passei de mal, mas também como é que eu superei. Aí já podia ajudar as outras pessoas para além de partilhar aquela fase. Agora, outras coisas temos que esperar um bocadinho e partilhar depois. Claro, mas agora também o outro revés da moeda, alguma coisa que tenha acontecido de forma positiva, de teres assim uma exposição tão grande, alguma história, sei lá, alguém que tenhas conhecido através das redes sociais até, que te tenha causado algum impacto positivo? Já conheci muitas pessoas nas redes sociais que me causaram impacto positivo. Não sei a que é que te referes especificamente, mas já criei amigos nas redes sociais. Agora, ao ponto de me influenciar, de tentar seguir por aquele caminho, fazer algo parecido, não. Mas a que é que te referes exatamente? Não, estávamos aqui a falar de um aspecto negativo da exposição, Sim. de estar sempre aberta a este tipo de críticas, das pessoas sentirem-se no direito de fazer comentários sobre a tua vida. E essa é a parte negativa aqui da exposição. Eu queria perceber se tu sentes alguma parte positiva de teres uma vida tão exposta. Sim, é muito bom. É muito bom eu sentir que a minha influência é positiva. Quando eu sinto que a minha influência é positiva, eu sinto-me mesmo muito feliz. Essa parte das viagens foi muito positiva para mim. Mas, por exemplo, eu tenho uma rubrica no canal que não é tão vista assim, porque as pessoas não querem saber de coisas de introspeções, não querem saber de Carina assuntos de verdade. Exatamente. Não querem saber. Eu continuo a fazer, porque quando eu sinto inspiração para isso, eu faço. Ainda não vi o último vídeo que saiu. Não há problema, não há problema. Está na lista para ver. Mas eu falo disso, eu falo muito de assuntos mais íntimos e eu fico muito feliz quando recebo comentários de pessoas a dizer: olha, deixei um relacionamento tóxico porque vi o teu vídeo, a minha vida mudou no último ano por tua causa. Eu fico assim, às vezes também vêm as lágrimas aos olhos, fico tão feliz. É assim, a coisa mais especial para mim. Porque lá está, tu às vezes és aquele ombro amigo ou aquela motivação que as pessoas assistem e que se calhar não têm esse apoio em casa e tu és esse apoio. Sim, eu recebo, às vezes as pessoas sentem confiança ao ponto de, mesmo com tantos seguidores, quererem mandar áudios a desabafar de alguma coisa. Olha, fui despedida do meu emprego, olha, o meu namorado fez-me isto, o que é que tu achas? Eu recebo montes de desabafos. Há alturas em que, se calhar passa uma semana em que meia dúzia de seguidores mandam mensagem, mas noutras alturas recebo muitas e eu tento responder a todas. Quem segue sabe que eu respondo ao máximo possível e o mais prontamente possível, às vezes com áudios, quando é um assunto muito mais profundo e que precisa de uma resposta um pouco mais longa, mas é isso que me deixa feliz, saber que há essa intimidade e que, para além de as influenciar positivamente, consigo chegar-lhes ao coração. Sim. É isso. Pois, a verdade é que tu, apesar de não teres uma marca registada, tens uma marca de influência muito grande. Sim. Em que as pessoas realmente confiam em ti, confiam naquilo que tu recomendas, conhecem a tua história. Falar em marca pessoal, há muita gente que ainda me conhece como Carina muito à frente. É para tu verdade, veres o quanto ficou sim. no ouvido aquilo. E aquele nome, já não tenho esse nome no canal há uns 8 anos. Mas é engraçado que eu seguia, depois já não sei por que motivo, eu perdi o teu canal e depois fui pesquisar assim. Se E calhar depois é que porque apareceu mudei de Carina nome, Machado, porque se calhar mudei foi de nome. isso. É, às vezes é isso. Eu mudei de nome porque achava que Carina muito à frente é um bocadinho infantil. E como eu estava a fazer mais vlogs e vídeos um pouco mais realistas, achei que o meu nome real seria mais adequado. Mas há muita gente que me conhece ainda como Carina muito à frente.
É verdade. É verdade. Sim, mesmo pessoas que também que estão nesta área, que tinham o nome do canal, também fizeram essa transição, mas ainda há pessoas que lembram Mas há aquele pessoas que tinham o nome do canal que não tinha nada a ver com o nome delas. Também é verdade. Tinham assim uns nomes diferentes, que eram às vezes o nome dos blogs ou assim. Eu ainda tinha um pedacinho do meu nome, mas há nomes assim bem extravagantes, bem giros. Sim, pois, e ao facto de estar 15 anos nas redes sociais, as pessoas já vão acompanhando a tua história, confiam em ti, confiam naquilo que tu recomendas. Já alguma vez recusaste alguma publicidade? Tantas, montes Por delas. não ir de encontro com os teus valores? Tantas. Queres que eu te faça uma lista? Posso fazer uma lista imensa? Posso fazer uma lista. Casas de apostas? Pois. A dar, é sério, às vezes há semanas em que parece que todas se lembram. Muitas casas de apostas, produtos sexuais, eu não falo disso, não, é um tema que eu não falo no meu canal, também já recebi imensas propostas. Às vezes alguns trabalhos por comissão com empresas internacionais também não aceito. Há muitos trabalhos que eu não aceito. É que tu passaste 15 anos a construir uma reputação que basta qualquer coisinha para as pessoas deixarem de acreditar. Sim, e o meu público é um público inteligente, é um público adulto, é um público que lá está, é um público que pensa com a sua própria cabeça. O meu público é um público da minha idade e mais velho do que eu. E eu tenho quase 38 anos. Eu tenho público de até 65, 70 anos. Portanto, eu tenho muito público muito mais velho do que eu. Eu tenho muito mais público com mais de 45 do que com menos de 24, para tu teres noção. Eu tenho público muito mais velho. Ou seja, são pessoas que podem comprar, têm poder de compra, poder aquisitivo. É um público muito útil para as marcas, mas também é um público inteligente. Eu não vou abusar da sua inteligência, nem dizer-lhes que isto é uma coisa maravilhosa se não for. Portanto, não vou fazer isso, obviamente. Exatamente. Olha, e ao longo de 15 anos, qual é que foi o teu melhor e pior momento da tua carreira enquanto criadora de conteúdos, influencer, não sei assim qual é o termo que tu eu tenho alguns momentos embaraçosos que me custa muito falar disso. Não quero falar disso, um bocado embaraçosos. Mas, por outro lado, uma pessoa tem que abraçar o caos, não é? Sei lá, olha, houve um trabalho que eu fui contratada para fazer aqui no Espaço Guimarães, em que tinha que fazer tipo uma palestra. Havia um encontro de beleza ali na praça, numa das praças do espaço, e que iam estar maquilhadoras, várias coisas. E contrataram para fazer ali fazer uma palestra. Eu não sabia do que estava a falar. As pessoas também não perguntaram se eu sabia, não me disseram que assunto eu tinha que falar. Então eu fiquei ali, senti-me tão mal, porque as pessoas no shopping a passar, ninguém queria saber. Pois. Eu também não sabia bem o que é que tinha sido contratada para fazer, então fui deixada ali de paraquedas. As responsáveis do evento também estavam ali sentadas perto a trabalhar, a mandar e-mails e mexer no telefone. Ou seja, foi uma situação tão embaraçosa. Foi muito embaraçoso, mas quando olho para trás eu percebo que aquilo foi muito útil para mim, para eu conseguir distinguir muito bem aquilo que eu quero e não quero fazer, aprender a dizer não, Exatamente. aprender a exigir mais quando me exigem coisas também, e foi útil sem dúvida, só que foi muito embaraçoso. Eu sinto-me um bocadinho embaraçada pensar nisso. São sempre situações que se aprende, não é? Às vezes é preciso acontecer. Eu tento pensar dessa forma. Se eu estivesse muito embaraçada de morte, eu não estava a falar disso aqui, mas realmente foi chato. Olha, e como é que tu analisas aqui a evolução das redes sociais ao longo destes anos todos? Já estás há 15 anos, tu acompanhaste o início e agora que aconteceu este boom das redes sociais e está em constante crescimento, qual é a tua opinião? Achas que... Eu não sei, eu posso partilhar em primeiro lugar a minha, para perceberes também aqui qual é que é o meu objetivo desta pergunta. Ok. Eu sinto que estamos a perder alguns valores. Talvez pode ser o reflexo da sociedade que temos atualmente, mas honestamente, não sei, acho que mostra-se muita coisa que não acontece, só de fachada. Eu acho que com este boom todo, o que aconteceu foi que a profissão influencer, criador de conteúdo, se estabilizou como uma profissão aceite, e com isso há sempre o estereótipo. Sempre. Os advogados são os mentirosos. Sem dúvida, sim. Os políticos são todos uns corruptos. Há estereótipos em todas as profissões. Os médicos não querem saber de nós, estão a tomar um cafezinho e não querem entender-nos. Portanto, todas as profissões têm os seus estereótipos. O influencer também tem o seu estereótipo, não é? Que é exagerado, que nos quer vender coisas que não funcionam, etc. Portanto, isso há estereótipos em todo lado. E quando a profissão acabou por se estabilizar e ser mais aceite, isso aconteceu também. Portanto, também há isso. Agora, o público tem que ser ter um pouco mais de inteligência para saber distinguir. Certo. E o público sabe distinguir. A gente acha que não, mas sabe. Qual é o problema do público? O único ainda é que quando o público detecta que o influencer não é muito fidedigno e que as pessoas não devem confiar, comentam, zangadas. Sim. Ou seja, dão mais força a esse influencer, não é? As pessoas se calhar nem têm noção disso, mas um gosto, um desgosto,
um comentário, seja bom ou mau, é indiferente. Dá visibilidade, alcance e mais dinheiro a esse influenciador. Então as pessoas, ao se indignarem, sentem que estão a ter poder, mas na verdade não estão. Estão a dar poder ao Estão outro. a dar poder a quem se calhar não deviam dar. E o público precisa de entender isso, porque eu tenho que dizer, a pessoa tem que ouvir, a pessoa não vai querer saber, a pessoa está na casa dela na boa, está a ficar cada vez mais rica e a pessoa lá em casa está cada vez mais zangada. Sim, é verdade. É o que acontece. Portanto, as pessoas só têm que ter a noção disso, porque distinguir, eu acho que ela já tem capacidade de distinguir. Um influenciador que está aqui para mostrar a realidade, de forma totalmente real, e aquele influenciador que quer vender meia dúzia de coisas durante um ano ou dois e depois desaparece com o dinheiro e depois não quer saber das redes sociais e está bem. Eu acho que as redes sociais abriram portas para toda a gente, porque a verdade é que tu, para aceder a algumas profissões, tens que às vezes ter alguma educação. Claro. Para vir para as redes sociais precisas ter um telemóvel, apenas com acesso à internet. Talvez. E isso abre portas a muita gente. A pessoas que às vezes querem utilizar as redes sociais de uma forma positiva, outras que podem querer usar de uma forma negativa. Sim. Por exemplo, a nível de prestadores de serviço, e eu tenho uma experiência porque lido muito com eles, é que sinto que às vezes as pessoas criam uma página do Instagram, dizem que fazem isto ou aquilo, tiram fotografias ou agora são consultoras de imagem sem qualquer tipo de formação. Sim. E depois já há aqueles coaches. Também, ou seja, que vêm para que as acabam redes também por criar aquele estereótipo de coaches e já ninguém confia nos coaches reais. Exatamente, sim. No que toca aos influencers, criadores de conteúdo, também existe isso. Há a possibilidade de começarem a criar o conteúdo que quiserem, da forma que querem, às vezes até criar uma realidade que não é real, não é aquilo que as pessoas veem, não corresponde à realidade. E eu acho que depois as redes sociais podem ser uma porta para o público, tanto positiva como negativa. Claro que sim, eu acho que sim. Mas as pessoas também têm que perceber que criar conteúdo não é tão fácil como pensam. Aliás, é fácil criar conteúdo, mas para se tornar um trabalhador que só trabalha com criação de conteúdo, demora e pode ser impossível lá chegar. É muito difícil, há pessoas que nunca lá chegam. Começas, tu fazes primeiro tens que delinear o conteúdo que queres gravar. Das antigas na internet, já estás na internet há muito tempo. Tu sabes perfeitamente que há milhares, se calhar não vimos milhares, mas dezenas, centenas de pessoas que passaram no nosso computador, na nossa televisão, que nós adorávamos ver e que desapareceram. Sim. Porque não conseguiram vingar nesta profissão. Portanto, não é assim tão fácil ficar. Não é fácil. Agora, quem vai conseguindo ficar, aí consegue estabilizar-se e ter uma vida razoável e pronto, e boa. Muitos deles, milionários até. Mas até conseguir isso é muito difícil, não é assim tão fácil. Não é tão fácil. E se reparares, eu até acho que é uma tendência, quem começa há mais tempo, já nem é só criador de conteúdo, já tenta criar negócios complementares para não depender tanto da criação de conteúdo. Eu acho que sim. Eu também já pensei dessa forma, já tentei fazer dessa forma. E tenho alguns sonhos quanto a negócios futuros e tudo mais, mas chegou uma altura em que eu pensei, não, isto por agora vai ficar assim, eu preciso de alguma paz para estabilizar a minha vida, então foi assim. Mas sim, eu acho que, e é válido, é totalmente válido e aceitável, principalmente quando a pessoa já tem muito tempo, um público fiel, faz muito sentido. Sim, eu acho engraçado, agora lembrei-me de uma coisa, que às vezes fazes vídeos de perguntas e respostas e há pessoas que ainda perguntam se tu ainda vives das redes sociais a 100%. Porque as pessoas ficam chocadas. Comparando com muitas outras, eu não tenho muitos seguidores, não é? Então ficou-se um bocadinho admiradas. Mas a verdade é que mesmo para quem cria uma conta para prestar serviços, os seguidores não indicam grande coisa. Não indicam nada. Claro, quando mais pessoas virem, mais prováveis sim. compradores, caso tenhas uma... E para quem é influencer, criador de conteúdo, isso tem um peso maior, não é? Porque mas também depende muito da taxa de... Da retenção, engajamento. Exatamente, isso claro é muito importante. Tu podes ter 10 mil seguidores e se 9.500 estão ali super engajados com o teu conteúdo, é muito melhor do que se tu tiveres 100 mil seguidores e só tens tipo ali 1000 que está... E o tipo de público. Também. O tipo de público, lá está. Se for um público muito, muito jovem, normalmente as marcas não estão tão... Depende também do produto que está a ser divulgado. Mas o tipo de público interessa muito. Porque, por exemplo, o público mais velho é público que muitas vezes não engaja nas publicações, mas está lá. Portanto, as visualizações dos posts no Instagram estão lá, mas se calhar os comentários, os gostos, nem são tantos assim. As pessoas estão a fazer scroll ou estão a ver aquilo enquanto estão a passar ferro. Então eu identifico-me com esse público, que eu sou esse que não comenta. Eu só ponho like, vejo, eu sou mais velha ainda, eu compreendo completamente, portanto eu sei como é que funciona. Mas o facto de aquele tipo de público estar ali já tem um peso também muito grande e é possível trabalhar com as redes sociais mesmo com um público mais reduzido. Claro que sim.
Claro que depois cada uma pessoa tem é que fazer o seu caminho e Claro. sempre sendo fiel à sua essência, que é Acho que aquilo sim, que tu claro que tinhas sim. referido. Olha, e para finalizar, se alguém quisesse ser criador de conteúdo, influencer, assim, 3 dicas que tu davas para começar uma marca de influência do zero. Isto é tão clichê. Paciência. Paciência, porque há pessoas que conseguem em 3 meses estar a viver muito bem das redes sociais, outras que vão demorar 2, 3 anos, se calhar nunca vão conseguir. Portanto, paciência, consistência e focarem-se num formato que lhes diga alguma coisa. Não é obrigatório, eu acho que quando as pessoas falam de nicho, moda, beleza, pode ser útil ter assim um tipo de vídeo que a gente gosta de fazer e com o qual se identifique, que tenha alguma consistência e que produza com alguma regularidade, mas não é obrigatório haver um nicho tão limitado assim. Eu acho que não é necessário, principalmente no que toca ao lifestyle, não é? Eu acho que o conteúdo de lifestyle é a pessoa que está a produzir o conteúdo de lifestyle. Exatamente, sim. É o teu estilo de vida. Sim, exatamente. Mas depende da pessoa. Portanto, se uma pessoa é gamer, vai querer fazer mais daquele tipo. Mas depende da pessoa, mesmo depende da pessoa, mas tem que ter a consciência que é tudo, por vezes, lento, tem que ter consistência, dedicar-se e ter paciência. É isso, paciência. Sim, isso é o mais importante, porque o sucesso vem quando tem de vir E e não outra é coisa igual muito para toda a importante, gente. desculpa interromper-te, hoje em dia já há muitas plataformas e as pessoas também têm que escolher aquela com a qual se identificam, não é? Sim. O Instagram tem aquela coisa um pouco mais luxury, um bocadinho mais luxo, não totalmente, porque há vários tipos de contas que também têm muito sucesso, mas tem aquela coisa um bocadinho mais estética, que as coisas têm que ser um bocadinho mais bonitas, aprimoradas, digo eu. O TikTok é uma coisa um pouco mais natural, um pouco mais rápida e Sim. natural. Depois tem o YouTube, para quem quer fazer conteúdo mais profundo, do que quer que seja, não precisa ser profundo no sentido depressivo da palavra, mas profundo, um vídeo mais longo, Sim. quer seja divertido, quer seja um jogo, quer seja um vlog. Agora há plataformas para todo o tipo de conteúdo e é preciso a pessoa também escolher muito bem que tipo de plataforma se enquadra na comunicação que quer dar às pessoas. Por acaso, há muitas gente também me pergunta, Joana, quero começar um negócio ou quero começar a criar conteúdo nas redes sociais porque sou fisioterapeuta, ou sou médico, ou o que for. O que é que achas que devo fazer? Olha, primeiro, e eu costumo dizer muitas vezes, olha, faz aquilo que queres. Exatamente. Se tu gostas mais de falar, faz vídeos. Se tu não gostas de aparecer, É que nem precisa de falar muitas vezes. faz publicações. Sim. Porque, mas o que é que acontece? Vêm os gurus, não é, do marketing, como se costuma dizer, o que tem mais alcance é os reels. E alguém que que se fica mais intimidado com uma câmara, esforça-se tanto, Exato. ao ponto de estar ali contrariado. E não é natural, as pessoas não vão E isto é para fazermos uma coisa que nós gostamos, é para ser prazeroso. Claro Se que fosse sim. para estar aqui em obrigação, mais vale não estar. Mas há tantos formatos, tantas formas de fazer publicações, Exatamente. mesmo os reels, a pessoa não precisa estar a falar sempre. Sei lá, há montes de coisas que se podem fazer hoje em dia. É preciso também uma pessoa buscar inspiração nos pontos certos, nas pessoas certas. Sim, sim. E a partir daí produzir o seu próprio, não é? Produzir o seu próprio conteúdo, a sua forma de comunicação. Sim, sem dúvida. Eu acho que essa é uma dica fantástica. É aquela que eu tento sempre seguir para mim também e aquela também que eu costumo dar, porque acho que as redes sociais precisam de coisas mais reais Concordo, acho que sim. e verdadeiras. Acho que sim, e o público tem que ser inteligente. Eu acho que eu já te disse. Já é, Mas já é. eu acho que sim. E as pessoas que produzem conteúdo têm que ter a noção de que... Tem responsabilidade. Têm responsabilidade. Aquilo que estão a ver como resultado das suas partilhas não são só números, são pessoas que estiveram ali, que passaram por ali e que absorveram de determinada forma aquela mensagem e têm que ter empatia e sentido de responsabilidade. Olha, Karina, gostei muito de falar contigo e de conhecer aqui um bocadinho melhor. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o meu convite e espero que tenha sido uma conversa boa para ti também. Foi ótimo, obrigada pelo convite. Falta a claquete.